Oi, Leão, tudo bem? Bom dia, boa tarde, boa noite. Meu nome é Gabriel e eu tenho algumas mensagens para vocês já que eu meditei aqui, tirei algumas cartas e tal. A primeira mensagem é uma história que começou há tempos atrás. Então, algo do seu passado, talvez alguma coisa que você esteja pensando ou que veio na sua mente agora, pode ser isso, tá? E veio também. É porque eu ouço música durante a meditação e pego trechos e tal, e o que ressoa comigo, eu acho que faz parte da mensagem, porque é quando eu tô na sua energia. E a frase é fingir pra quem? Porque às vezes a gente finge para nós mesmos, né? Em qualquer aspecto da vida. Desculpa se eu pareço cansadinha, porque eu já fiz 3 vídeos hoje e entrar na energia é meio difícil, porque são várias energias, né? Mas vamos lá. Tem uma mensagem que é assim: se você zera o jogo, se você completa o quebra-cabeça, você vai querer outro jogo? Ou você vai querer o pensamento de tipo assim, eu já zerei esse jogo. Deixa eu só fechar a janela aqui, só um minuto. Desculpa. E aí eu peguei uma mensagem que é propaganda falsa de autenticidade. E não vê a própria beleza. Isso pode ser com você mesmo, um aspecto de você mesmo, ou de outra pessoa que você vem observando que tá fingindo pra quem, né? Tá meio abstrata essa leitura. Eu vou usar o tarô mitológico e o tarô egípcio Kira aqui, tá? O que a gente tá falando? Primeiro o tarô mitológico, deixa eu dar uma embaralhada aqui. Do que a gente tá falando? Fingir pra quê? Uma coisa a ver com autenticidade, tá? A autenticidade de uma situação, de alguém. Tô sentindo um cansaço, tá? Pode estar cansado mentalmente, fisicamente, tudo ao mesmo tempo. E Leão geralmente pega a vida pelas bolas, né? Vamos ver aqui. O que é esse jogo? O que é essa autenticidade? O que vem de mensagem aqui? O Rei de Copas, que é Orfeu, que é o poeta. E o poeta às vezes é o criador do jogo. Talvez você seja o criador do jogo e você nem entenda isso. E agora você entendeu. E fala das emoções, né? O Copas, o Rei de Copas, que é o rei fofinho, né? E questão de autenticidade nas suas emoções. Porque você tem a sua juba, né? Você tem o seu brilho, que é o brilho de leão. Não importa onde você tem no mapa. O Rei de Copas, que mais? O julgamento. O julgamento é a carta da ressurreição, mas também pode falar de um julgamento que você faz consigo mesmo. Então, dentro desse jogo que você formulou, você está se julgando demais. Saia desse jogo, liberte-se desse jogo. O jogo não tem graça mais. A vida é um jogo. A perspectiva de algumas pessoas é um fingimento, é uma persona em cima de uma persona, em cima de uma persona. O que mais? O julgamento, o Rei de Copas. O Pajem de Ouros. Ele é um mensageiro de paciência, né? Então eu acho que você descobriu alguma coisa, você teve uma autorrealização sobre esse jogo que você vem jogando há algum tempo,
que estava afetando a sua autenticidade. Um jogo, deixa eu anotar aqui, um jogo que afetava sua autenticidade. Afetava sua autenticidade. Vou tirar mais uma do tarô mitológico, depois eu vou pro egípcio, tá? O que causou essa falha na autenticidade? O 5 de copas. O 5 de copas fala de abandono. Talvez você tenha perdido alguém, pode ser literalmente ou metaforicamente, ou você tenha perdido porque é um abandono que é causado por falta de confiança. E leão não ser confiante, claro que depende do seu mapa, é uma ideia muito distorcida, porque leão geralmente é confiante, né? E eu nem sou muito assim, leão é assim, câncer é assim, mas tem os estereótipos e a gente usa eles. E o tarô é uma conversa, então pega o que for para você. Pega o que surgir na sua cabeça, tá? Vou tirar uma carta aqui do tarô egípcio aqui. A especulação. É uma carta que fala de pensamento. Às vezes você tá presumindo uma coisa. Esse jogo pode ser que alguém tenha brincado com você. Pode ser desse plano ou de outro, tá? Não tô falando pra você ter medo de espírito, ter medo de entidades. Mas tô falando que talvez você tenha saído de um jogo e agora você está especulando em que outro jogo entrar, porque talvez isso que te atraia na vida, entrar nos jogos. Tô super olhoso. Então talvez o segredo para você era encarar a vida como um jogo, como uma competição, como uma corrida de ratos. E agora você está se dando conta de que não é mais isso. Você está recuperando a sua autenticidade. Sobre isso. O que a gente está falando sobre isso? O ressentimento. Tá vendo uma carta violenta aqui. Alguém engatilhou uma coisa em você que você começou a se dar conta que tudo era um jogo e que você não precisava participar mais desse jogo. Você não precisa mais participar desse jogo. Não precisa. Desculpa, viu, gente? Tem muita gente que eu tô ouvindo aqui, que tem muita gente que gosta do jogo. As pessoas gostam de apostar, né? Mas quando você não tá competindo, não tem graça nenhuma. Então esse ressentimento que saiu aqui no tarô egípcio te fala que você se deu conta de um jogo que estava sendo jogado com você e com a sua energia, e as pessoas podem mexer na sua energia se você permitir, se você der força de pensamento e energético e espiritual. E aí você pegou no flagra. Você pegou alguém no flagra. No flagra.
Porque tá tudo mudando, né? A força de trabalho tá mudando, a geração tá mudando. Não importa a idade que você tem. Vou tirar mais o mitológico aqui. Dá um conselho pra esse jogo. O 5 de ouros. O 5 de ouros fala de desistir. Então eu acho que aqui tá numa polaridade positiva esse 5 de ouros. Desista desse jogo. Esse jogo não tem como zerar. É um jogo fabricado por forças não maiores que você, mas por forças injustas. Porque é o jogo que não te deram o livreto de regras. Então você nem sabe as regras. Nossa, que energia, gente. Vou tirar mais do que. Dá um conselho, por favor. Como sair dessa energia? A carta da incerteza. Seja mais seguro de si. Porque eu pedi como conselho, como sair disso, como sair dessa incerteza. Decida por si, viva por si. Arrisque-se. Mude de perspectiva, tá? A carta do prodígio. As habilidades você já tem. Você, pelo menos pro plano espiritual, se não aqui na matéria, eu tenho certeza que aqui na matéria há pessoas que te enxergam desse jeito, que enxergam a sua autenticidade. Você já masterizou as habilidades que você precisava para continuar a vida, com jogo ou sem jogo. Porque às vezes perde a graça e a gente se coloca no jogo para sentir alguma graça. Então um gozo de vida, um prazer, né? Evitar excessos, é claro, porque a gente está numa sociedade doente, um mundo doente, mas você não precisa entrar nesse jogo da sociedade doente. Não precisa. E você tem que se defender para você, né? Eu sempre falo isso. Quando você tem a sua copa, as suas emoções, você tem que ter a sua copa transbordando para esse transbordar encher a copa do outro. E é uma coisa que eu ia falar e eu fui interrompido antes, que é você tem que ser mais egoísta, até pelo bem geral. E quando eu falei que jogo é esse, me veio o jogo da velha. Não sei porquê, isso pode ressoar para alguém. Talvez seja uma velha energia que você esteja jogando. Porque muita gente, e eu admito que eu fazia isso muito antes, a gente assiste tarô e vídeos místicos e holísticos porque a gente quer uma força que retorne na nossa vida um ex, uma ex. Mas eu acho que esse não é o foco, gente. E aí me veio a música da Marília Mendonça na cabeça. Quem eu quero não me quer, quem me quer nem não vou querer. Ninguém vai sofrer sozinho, todo mundo vai sofrer. Sofrer pra quê? Sofrer de amor é tão... é um jogo velho, é o jogo da velha e do velho. Sofrer por amor hoje em dia, o amor tá em tudo. Tá no violão que tá tocando na minha TV, tá na Clarice ali nos assistindo, no meu guia ali, nas minhas fotos, na minha cara, no meu sorriso. E você pode encontrar encantamento e beleza em tudo, é só olhar pro céu. O céu tá sempre lindo, até quando tá nublado. O que mais que Leão precisa saber?
que Leão precisa saber? O 8 de copas. É Perséfone aqui. Perséfone tá indo buscar o que foi perdido. Então você tá indo buscar a sua autenticidade, que você deixou um tempo lá atrás. E eu me vejo nisso. Porque eu me comparo com a energia que eu tinha quando eu tinha 20 anos, em que tudo era encantamento, para quando eu fui fazer 30, ou 33, ou 34, que é o que eu tenho agora, e eu entrei num processo muito intenso de auto-amor, e de me cuidar, e de entender, e de estudar. Tô falando que você tem que estudar alguma coisa, mas talvez seja alguma coisa assim. Estudar uma coisa que te interessa. Mas ela, depois de um período de contemplamento, ela tá indo pro submundo buscar o amor dela que foi perdido. E é muito parecido com a história de Orfeu, que é o que abriu a sua história, que é o Rei de Copas, né? Orfeu vai até o submundo para buscar Eurídice. Ele não consegue por causa da insegurança. Então você tem que trabalhar a insegurança na sua autenticidade. Deixa eu pegar um pouco de água aqui. Eu fiquei com sede agora. Eu sou chamado aos baralhos, tá, gente? Então, se eu mudo pro Kir, pro egípcio Kir, é porque tem alguma coisa aqui que tá... uma mensagem geral, porque eu já pedi conselho demais. É um arcano maior, a carta da indecisão. É a carta dos enamorados. E você vê aqui porque o tarô egípcio que ele é separado entre divindade, terra e natureza. Aqui na divindade a gente tem Cupido apontando para essa pessoa. Então já predestinando que a escolha desse indivíduo humano, que aqui é o humano, é o terreno, vai escolher essa daqui. Mas você não precisa aceitar essa energia, sabe aquela energia que eu falei no começo do vídeo que estava pesando? Essa energia não precisa participar da sua vida. É só dizer não, é só dizer sai daqui. Isso já é macumba o suficiente, porque as pessoas querem saber que feitiço que eu faço, que macumba que eu faço, que ritual que eu faço. Cada um tem seus processos espirituais e rituais e sei lá. Aprende uma coisa aqui, aprende uma coisa ali, mas saiba que tudo, né, o ar tá cheio de DMT, que é a substância que encontra-se em todas as coisas vivas, e o oxigênio tá cheio disso. Então ser careta é legal também. Não sei pra quem que eu tô falando isso, mas saiba que você tá no caminho certo pra resgatar a sua autenticidade e largar esse jogo velho, essa energia velha. É como uma cobra, você tem que trocar de pele, e a gente troca de pele. Eu gosto do ciclo lunar. Lua cheia eu tô ótimo. Lua nova eu faço minhas coisinhas, acendo um palo santo, um incenso, uma vela branca ou uma vela preta, se for pro... enfim. Não gosto de falar as coisas que eu acredito particularmente, porque eu não quero ditar para ninguém. Conselho final para Leão. O 7 de ouros é uma carta de se arriscar. Aqui nessa história ela tá ofertando uma coisa para ele em troca de outra coisa, e ele aceita e dá certo. Então se tem uma decisão na sua vida, e eu acho que é energética, tá, gente? É uma decisão consigo mesmo. É sair desse jogo de energias e entrar em uma nova fase. Eu sei que é difícil na prática, no 3D, mas tente, arrisque-se.
em sair desse jogo de energias. Eu acho que é energia, tá? E eu não tô falando que... Porque a gente tem aquela ilusão de que o espiritual é mais poderoso porque eles estão do outro lado, então eles controlam tudo, e não é assim que funciona. Não na minha opinião. E na opinião de muitos espirituais por aí, xamanistas e xamãs e médiums. E é isso. Aqui na descrição do livro, ó, nós vamos fazer minha promo. Aqui na descrição do vídeo eu vou colocar os decks que eu usei, o meu contato, se quiser uma leitura particular, ou se quiser falar alguma coisa, ou se quiser me mandar alguma coisa. E também o link para o PDF do meu livro, meu primeiro livro em português que eu lancei. É um livro bem pensado, bem feito, que levou um tempo para ser feito. É uma história legal. A capa é linda, parece um dorama, mas não é dorama. É para adulto, tá escrito que é para adulto. Os adolescentes vão amar, mas é para adulto. E eu só tô divulgando ele de graça para quem assiste os vídeos aqui no YouTube, porque como eu tô no começo, eu sinto que são as pessoas que vão merecer ter ele de graça. E aí eu explodo, né? Aí de repente todo mundo tem de graça. Mas a intenção é essa. Eu não quero ficar rico por causa de livro, por causa de mensagem, porque eu sinto que faz tudo parte de um grande plano de energias boas e de autenticidade boa que me cerca. E eu espero isso pra você. Então os conselhos talvez sejam isso. Muito obrigado, família, porque somos todos família. Ninguém solta da mão de ninguém. E um beijo. Mua.